Graças e paz, irmãos. Amém, pastor. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. A gente vai falar hoje no tema Desenvolvendo Equipes Excelentes. Pensei no pastor Reinaldo. A palavra que eu lembro do pastor Reinaldo é excelência. Cobra muitos da gente, né? Eu pensei em falar sobre isso. Desenvolvendo Equipes Excelentes. A gente vai basear no conselho que Jetro deu a Moisés, o sogro de Moisés, que está aqui no Êxodo capítulo 17, a partir do verso 13. A leitura um pouquinho extensa, nos acompanhe. Estou lendo pela NVI. Diz assim: No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: Que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar? E todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhe os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem de viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Verso 24, Moisés aceitou o conselho do sogro, e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel, e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para a sua terra. Amém. Se assentar. Você que está na sua casa, nós estamos falando hoje sobre o tema Desenvolvendo Equipes Excelentes, né? Nós estamos no Tadel, a gente está falando para os líderes, né? Líderes de célula, discipulador, líderes de ministério. E esse texto, para mim, é um principal texto da Bíblia falando sobre liderança, porque está no Êxodo. E eu sempre gostei desse texto. O pastor Davi falou comigo ontem, eu já tinha o texto na mente, porque sempre quando eu penso em liderança, eu penso aqui. Antes de qualquer livro de administração, Deus já falava através da palavra, né? E Jetro tem um conselho excelente para Moisés, né? Nós sabemos, quando falamos de liderança, que para ter uma liderança eficaz, a gente precisa aprender a mobilizar pessoas, influenciar pessoas. Isso nós sabemos disso, né? Quando nós somos chamados para ser um líder de célula, um líder de ministério, um pastor, né? Nós maridos, nós sabemos que o nosso papel nas nossas casas, nas nossas células, nos discipulados, na igreja, o nosso papel é influenciar pessoas, né? Não é manipular, mas influenciá-las. E uma das coisas mais atuais quando a gente fala de liderança, é quando a gente fala do líder transformacional. O que é um líder transformacional?
É um líder que ele é capaz de influenciar pessoas, dando oportunidade para essas pessoas, para que elas desenvolvam sua criatividade, seu potencial dentro de uma equipe e tragam soluções para os problemas. Basicamente isso é o líder transformacional. É aquele líder que não se preocupa muito em ter sempre à frente, né? Tem gente que acha que liderança é sempre estar à frente. Mas na verdade o líder transformacional que dá oportunidade para aquela pessoa que ele enxerga, né, que o Espírito Santo direciona, fala, essa pessoa tem qualidade, ele tem desempenho, empenho, e essa pessoa, vou dar oportunidade. Para quê? Para que ela se desenvolva ali. Por isso que a gente fala, o tema da palavra é desenvolvendo equipes excelentes. Para que uma equipe se desenvolva, primeira coisa que a gente tem que ter é o líder com essa cabeça, de entender que ele vai trabalhar com um grupo de pessoas. Dificilmente uma equipe vai ter um bom norte se não tiver um líder. E dificilmente vai dar certo se esse líder não dá espaço para que as pessoas trabalhem. É muito comum quando a gente assume a liderança, falo por mim mesmo, a gente quer assumir e concentrar tudo na mão. É o que Moisés estava fazendo. Moisés tinha acabado de passar pelo deserto, Moisés tinha vindo cordonizes, Moisés tinha acabado de ganhar a guerra com os amalequitas. Né? Linda história, maravilhoso. Só que Jetro olhou aquela situação, estava conversando com o pastor Reinaldo, estava Moisés julgando o povo, lá no início do texto que a gente leu, no verso 13, e Moisés estava ali, julgando o povo o dia inteiro, só ele julgando e tomando decisão para Israel. Jetro olha aquela situação e fala assim, ué Moisés, tem alguma coisa errada, por que só você está julgando o povo? Ou seja, Moisés, ele ainda estava tomando e concentrando todas as decisões em sua mão. E nós vamos pegar aqui, passo a passo, o conselho de Jetro, para uma liderança eficaz. Ou seja, já deixo para você aí, claro que para uma liderança eficaz, nós precisamos desenvolver equipes excelentes. Se a gente tem uma boa equipe, a gente tem um bom suporte. Bem prático. O que eu faço para eu ter uma boa liderança? Desenvolva equipes. Esse foi o principal conselho de Jetro, sogro ali de Moisés. Né? E quais os principais problemas que nós temos nas equipes ultimamente? Correntemente a gente vê falta de comprometimento das pessoas. Muitas vezes a gente vê um certo pessimismo. Vai começar um projeto. Vamos fazer o projeto agora de construir a igreja. A gente ouve de tudo. Ouve gente que concorda, ouve gente que discorda. Mas Jetro, ele dá um conselho excelente para Moisés. Ele pede ele para separar pessoas para a sua equipe de frente. Vamos ver então quais são os conselhos de Jetro para Moisés? 6 conselhos, vou ser bastante prático. 6 conselhos que Jetro deu para que Moisés tivesse uma liderança eficaz e tivesse uma equipe excelente. Primeiro, Jetro identifica o problema. Qual que era o problema de Moisés? Ele estava concentrando tudo nele mesmo. Moisés estava fazendo tudo sozinho. Ele estava julgando o povo, ele estava orando o povo, ele estava fazendo tudo sozinho, estava cansado. Se você pegar o verso 14, Jetro diz assim para Moisés: que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar? E todo este povo espera em pé, desde amanhã até o cair da tarde. Imagina a fila, né? Moisés ia receber todo o povo para julgar. Então, o Jetro começa identificando um problema. E o primeiro passo para você ter uma equipe excelente, você identificar um problema. Problema na célula, um problema no trabalho. O que é problema? Uma dificuldade de lidar. Às vezes você observa que está tendo pouca adesão ao grupo. Poucas pessoas têm vindo à célula. Ou poucas pessoas têm vindo ao culto. Nós temos que identificar, para que a gente possa começar a distribuir as tarefas. Concentrar não é o papel mais importante do líder. O líder muitas vezes é aquele que tira o foco dele e deixa as pessoas crescerem, né? Imagina, você tem um trabalho, eu estou liderando o Ponte Jovem, né? E às vezes nós temos uma equipe lá de criatividade. Os meninos, eu falo muito com eles. Eu não entendo nada de computador. Né? Esse YouTube da igreja, vocês observam lá, o Alexander tem uma maestria para fazer aquilo. Cada dia que a gente olha está uma beleza. Excelente.
Se eu for colocar a mão naquilo lá, pastor, vai ficar horrível. Mas ele é excelente naquilo que ele faz. Então o que eu preciso fazer enquanto líder? Estimular para que ele continue sendo mais excelente ainda. Eu olho para ele e falo assim, Alexander, que bênção, Deus continue te abençoando. Às vezes na nossa célula, eu observo muito lá na universidade, tem pessoas que têm uma característica marcante. Muitas vezes a gente, enquanto líder, a gente tem que olhar para essa pessoa e falar assim, nossa, Deus vai te usar nessa área. A gente precisa estimular essas pessoas com seu talento, para que a nossa equipe tenha aquela ideia ali. E muitas vezes, por exemplo, na nossa equipe de criatividade, o Alexandre é muito bom com vídeo. O Israel Schoit é muito bom com vídeo. Mas nós temos outros que é muito bom com texto, os meninos da arquitetura. Vamos desenvolver as arquiteturas. Temos os meninos do som, da transmissão, que está levando para vocês nessa noite. Eles têm, como eu posso dizer, o conhecimento de fazer uma transmissão de excelência que eu não tenho. Imagina só, se eu tivesse aqui agora, tivesse que ir lá em cima transmitir, tivesse que gravar, tivesse que fazer tudo. Não ia funcionar. Então, Jetro, ele chega diante de Moisés e fala, seu problema é que você está concentrando tudo na sua mão. E isso não é bom. Lá no verso 17 ele fala, o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Então, primeiro conselho, não meu, mas que Jetro dá a Moisés, que pode ser aplicado aos nossos dias, na liderança é, procure pessoas que ajudem. Não lidere sozinho. Né? Pessoas casadas, sua esposa, seus filhos, acho tão bonito, né? Sábado aqui no Ponte Jovem, família inteira, o pastor Davi tocando. Acabou o culto, assim, você viu lá a banda? É muito bonito quando a gente pode ver a família com a gente. E essa família, ela agrega mais pessoas. E aí nós precisamos de entender isso. Primeiro, nós não podemos ser concentradores, ou seja, fazer tudo sozinho. Dar oportunidades. É a primeira etapa aí de uma liderança eficaz. Segundo, definir os papéis. Ter claro o que cada um vai fazer. Jetro lá no verso 19 e 20, ele diz assim, para Moisés, seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões, oriente quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Princípio da liderança, definir papéis. Qual que era o papel de Moisés? Era o homem que falava com Deus. Então o papel dele era direcionar a visão que Deus tinha para o povo. Normalmente é o que está sobre o líder da célula, o líder da igreja, o líder do grupo, o líder do ministério. É isso, ele vai colocar a visão e principalmente falar dos decretos e leis de Deus, é quem lê a palavra. Moisés, ele tinha um contato direto com Deus, então Moisés era quem deveria orientar as pessoas. Então, seja você o representante, vamos definir os papéis claramente. E aí, quando nós definimos papéis, a gente concentra no que a gente faz. Imagina, pastor Davi, que é o pastor da igreja, ele tem lá um direcionamento. Eu vou cuidar de certas partes, ele precisa cuidar da igreja como um todo. Como é que faz se ele quisesse fazer tudo sozinho? Está na oração das 7 horas da manhã, fazer visita à tarde todo dia, está no Tadel, está em todo... Apesar que está em tudo, mas assim, ele está designando eu para falar para os irmãos essa noite. Imagina, se pregasse todo dia. Todo dia. A gente tem que aprender a lidar com isso, a direcionar pessoas. Por isso que a gente não pode ser um líder sozinho. E tem uma coisa importante, que essa questão de papel. Outro dia eu estava ouvindo um moço falar sobre a síndrome do pato. Sabe o que é a síndrome do pato? O pato faz de tudo, mas nada ele faz muito bem. Ele nada, mas não nada igual um peixe. Ele corre, mas ele não corre igual um coelho. Né? Ele voa, mas ele não voa igual um passarinho. Ele faz de tudo, mas não faz nada com excelência. Para eu ter uma liderança eficaz com excelência, eu tenho que entender o papel de cada um. O papel de quem filma, o papel de quem faz, o papel de quem fala, o papel de quem arruma. O papel, esse é o meu papel na igreja. E onde Jetro aconselha Moisés a se concentrar? Diretamente com Deus. Definir os papéis. É princípio de uma liderança clara. Não ter desvio de função. Às vezes eu peço a alguém para fazer algo diferente, né? Às vezes o Yannick lá é excelente na transmissão. Aí eu pego ele, coloco para tocar na bateria. Não vai dar certo. Às vezes o irmão é excelente em receber alguém na célula.
excelente em conversar no final ali da célula, né, de agregar pessoas, eu coloco ele para ficar lá na cozinha, escondido. Eu preciso de entender, enquanto líder, a função de cada um, para a gente ser corpo bem ajustado. Quando eu entendo o papel do irmão, às vezes eu coloco o irmão que tem dificuldade em receber pessoas na porta. A porta é o carro-chefe da igreja. Eu me lembro, a primeira vez que eu entrei aqui na igreja, foi maravilhoso eu entrar, acho que foi a Arlinda que me recebeu. E a Arlinda recebe a gente com alegria. Abraça a gente, dá um sorrisão. Aí imagina o irmão que ele é tímido lá na porta, Yannick. Ele não vai conseguir, a porta de entrada da igreja já não funciona mais. Então, eu preciso definir os papéis, né? Defino o que é claro. Quando eu defino, eu começo o passo 3, que é selecionar os colaboradores da minha equipe. Verso 21. Jetro chega diante de Moisés e diz: mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto. Ele fala um perfil. O primeiro, as características desse perfil, se você pegar o conselho de Jetro, fala de caráter, né? E quando você vai lá em Timóteo, quando Paulo vai aconselhar Timóteo para a escolha dos presbíteros, Timóteo 5,17 diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Lá em 2 Timóteo 2,15 diz: procure se apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Qual que é o critério para escolher membros da minha equipe de excelência? Gente temente a Deus, gente que é digno de confiança e gente que é inimigo de ganho desonesto. Olha que interessante. Por quê? Porque Jetro está aconselhando Moisés a compartilhar as decisões. Como é que eu compartilho decisão com gente desonesta? Imagina, você, na sua célula, nós temos que orientar as pessoas nesse sentido, para que todos entram nesse sistema. É desejável que todos na igreja, todos no reino de Deus tenham esse perfil. Porque o velho homem, ele vai se desfazendo e nós vamos assumindo um novo homem, né? Mas a primeira característica que eu queria chamar atenção também: homens capazes. Capazes. Então não adianta, muitas vezes a gente quer colocar uma pessoa para pregar, que a pessoa tem muita dificuldade com isso. Primeiro tem que treinar ele. Começa lá na palavra de oferta, começa vindo no CMC, começa a formar uma base. Às vezes eu vejo isso muito no Ministério do Louvor: eu quero cantar. A primeira característica de alguém que tem que estar no Ministério do Louvor, qual é? Tem que cantar, ou se esforçar para cantar, ou se dedicar nisso. Eu me lembro da passagem de quando Saul chama Davi. Ele falou assim: primeiro, me traga um músico de qualidade e também que tem o Espírito de Deus. Ele era músico. Ele chega diante de Davi, diante de Saul, porque ele era músico. Então, Jetro fala: homens capazes, homens tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto. Nós precisamos aprender a selecionar os nossos colaboradores. E na igreja tem gente demais. Selecionar não é deixar alguém de fora, é direcionar cada um na sua competência. As pessoas que têm direcionamento focado na recepção, assim diz, né? Cada um tem seu dom. Tem pessoas que é dado ao ensino, tem pessoas que é voltado para o louvor, tem pessoas que é voltado à visita, tem pessoas que é voltado a ministérios específicos. Nós temos que direcionar enquanto líderes. Na célula, nós podemos observar pessoas que dentro da célula, da nossa célula, tem possibilidade de ser líder dela. Porque tem gente assim, né, que você já olha e fala assim: nossa, essa pessoa aqui é legal. Tive uma experiência muito boa lá na universidade, que a gente abriu a célula lá, e eu era sozinho no início. Eu e Cristiano, com criança, numa dificuldade para fazer, difícil. Eu comecei a observar a célula. E com 1 ano de célula, tinha umas 3 meninas que ia toda sexta, chamavam um monte de gente para a célula, e enchia a célula por conta delas. Colocamos ela como líder. Tem sido uma bênção. Elas têm abençoado a gente.
E assim tem feito com a gente, assim tem feito com o outro. Assim os pastores nos dão oportunidade, assim a gente vai dando oportunidade para o outro. E também dentro da célula a gente tem que dar oportunidade. Outro dia o pastor Aldeir pregou aqui, né? Às vezes a gente quer assumir a célula, a gente lê a palavra, a gente canta os hinos, a gente dá o testemunho e no final a gente faz a comida. Aí o cara fica assim, mas o que eu vim fazer aqui? O Tatão uma vez ele me ensinou, porque eu não estava acostumado a pregar na célula, e ele me chamou para pregar lá na nossa célula. E eu preguei 20 minutos, na leitura da palavra, ia para cá e tal. Acabou a célula, tudo, o Tatão me chamou, falou assim, ô bobo, não é assim que faz na célula não. Na célula você lança a palavra e deixa as pessoas responderem. Com sabedoria, ele me orientou. Aí, na outra vez que ele me chamou, segui a estratégia do Tatão. O pastor Reinaldo veio fazer muito isso. Então, nós precisamos selecionar esses colaboradores e direcioná-los, né? Quarta questão que ele faz, ele estabelece uma unidade de comando. O que é unidade de comando? É quem hierarquia nas coisas. Liderança envolve isso. Às vezes a gente tem uma equipe que todo mundo quer liderar, não faz sentido. Tem alguém que lidera. Pastor aqui chega, Josiel, preciso fazer isso. Amém, ué. Obedece. Obediência, o reino de Deus é princípio. Muitas equipes não dão certo porque todo mundo quer liderar e ninguém quer obedecer. Ah, mas, peraí, o pastor está errado. Ué, ora ao Senhor, tenha paciência, que se tiver errado, Deus vai revelar e vai te dar uma oportunidade para conversar. Não é assim? Não é que a gente está falando de uma ditadura na célula, uma ditadura na igreja, mas nós temos que ter uma unidade de comando. Quem que eu vou reportar se acontecer algum problema? Não é assim? Eu tenho um discipulador, eu vou mandar no meu discipulador? Não faz muito sentido. A gente tem que abaixar a cabeça, submissão é um processo. E aqui, ele também vai estabelecer Jetro com Moisés. Ele fala assim, no verso 21, estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Tem muita gente, a igrejona, tem um pastor, um pequeno grupo, tem 10, então tem um líder de célula. O ministério de jovens, tem lá uns 50, 60. Mas cada um tem uma unidade de comando. Para que é isso? Para eu ter uma equipe excelente. Nenhuma equipe excelente funciona sem quem direciona. Se todo mundo direcionar, não vai para lugar nenhum. Tá certo? O Sun Tzu lá, aquele livro A Arte da Guerra, já ensinava que nenhum general governa um exército inteiro sozinho. Ele governa um coronel um capitão sargento, e vai montando aquelas esquadras até o generalzão lá de cima mandar na equipe inteira. Então, para a gente promover um trabalho excelente nas nossas equipes, nós precisamos estabelecer unidade de comando e respeitar o líder. Às vezes o pastor tem uma visão diferente da minha, o que eu tenho que fazer? Baixar minha cabeça e respeitar, porque ele é o pastor da igreja. Eu sou bem assim, eu aprendi assim, e eu acho que o conselho de Jetro é ok. Por quê? O que Jetro falou para Moisés? Você tem a visão. Você é representante do povo diante de Deus. Não adiantava nada eu ficar lá questionando demais. Então, é melhor, não é, que o líder, ele tenha essa capacidade de deixar os liderados falarem, mas ele continua sendo o líder. Nós temos que dar esse respeito enquanto liderados, para a equipe ser excelente. Quinto, que isso aí já vem o conselho de Jetro, que é muito atual. Por mais que o líder tenha a sua unidade de comando, ele é o chefe dos chefes. Já viu aquela expressão? As questões mais simples, deixa os líderes de 10, de 50, de 100 resolver. Não se mete muito com as questões pequenas, não deixa eles resolverem. E aí, para quê? Para eu cuidar e você cuidar das coisas mais difíceis. Às vezes acontece um probleminha pequenininho na nossa célula, a gente já quer que o pastor resolva. Isso aí nós temos que resolver. Em nome de Jesus, o pastor nos dá essa delegação e responsabilização. Porque não tem como ser chefe de 10, porque às vezes a gente pensa assim, ó, unidade de comando. Você coordena uma célula, 10 pessoas. O pastor coordena a igreja, 500 pessoas, 50 células, né? 50 que a gente tem aqui? Mais ou menos, 30 células. Mas nós temos setores, o pastor cuida. Cada pastor tem cuidado da gente. Então, não é porque eu cuido de 10 que eu tenho que ter responsabilidade. Responsabilidade de abrir minha casa, de receber, de visitar. E é tão difícil, né? Porque às vezes a gente dá conta de tudo.
A cabeça da gente fica ocupada, mas seria muito bom que nós, enquanto liderados, facilitássemos um pouco a vida do pastor, que é muito atribulado. Tem muita coisa para fazer. Então, olha só, ele ensina: coisas mais difíceis levem a você, Moisés, mas deixam eles decidirem sozinhos as coisas pequenas, para que você delegue a eles a responsabilidade. Responsabilidade. E tem que lembrar, quando nós temos a delegação não é sem responsabilidade. Muita gente acha que delegar é deixar na mão, faz do jeito que você quiser. Não, as suas decisões, elas vão ser responsabilizadas. Na igreja é assim, qualquer organização é assim, né? E o último ponto, o sexto, tomada de decisão compartilhada. É isso que Jetro queria ensinar a Moisés. Ele vai fazer o seguinte: a decisão compartilhada entre os níveis, né, entre esses chefes de 10, de 50, de 100, de 1000, ela gera uma sinergia. E qual que é o resultado disso tudo? É um resultado de excelência, que está lá no verso 22. Qual que é o resultado de uma equipe de excelência? Isso tornará mais leve seu fardo, porque eles dividirão com você. Jetro começa entendendo que Moisés está ali cansado, pode se esgotar, porque ele está sozinho querendo resolver tudo. E ele chega diante de Moisés e fala: divide a responsabilidade, deixa mais gente trabalhar. Para quê? Para você ter um fardo mais leve, para a gente ajudar o líder nessa caminhada. E ele diz ainda assim no verso 22, se você assim fizer, se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Esse é o resultado de uma equipe excelente. O fardo é mais leve, a gente consegue distribuir o trabalho, não é? A gente consegue compartilhar com os pastores, com o líder de célula, com todos essa responsabilidade com o reino de Deus, não é? E qual que é a conclusão que nós podemos tirar desse conselho de Jetro para Moisés, para a gente ter uma equipe excelente? Quais as duas conclusões? Primeiro, que a gente tem principais características de uma equipe de excelência. Quais são? Capacidade, ou seja, eu consigo fazer, não tem desvio de função. Caráter, temor a Deus, eficiência, eu posso ter criatividade e, mais que tudo, um fardo dividido. Divido o fardo com o pastor, eu me responsabilizo. Às vezes a gente tem, quando a gente assume as responsabilidades da nossa célula, de onde nós estivermos, a gente divide o fardo, dá um abraço do pastor, fala: pastor, está difícil, mas nós estamos juntos, né? Pastor é o ser humano que menos recebe abraço, né? Porque a gente sempre é abraçado por eles, mas às vezes o pastor precisa desse abraço, o líder precisa desse abraço, desse companheirismo. Estou acabando, irmãos. E por último, segundo o conselho de Jetro, o papel de líder de uma equipe de excelência é promover o profundo conhecimento acerca dos princípios e valores de Deus e também criar um ambiente saudável de autonomia, de responsabilidade, de propósito com o reino dos céus. É gerar nas pessoas que estão na nossa volta, na sua célula, né? Eu falo isso para mim, eu aprendi muito com essa palavra pensando lá no Ponte Jovem. É gerar responsabilidade. Deixar as pessoas assim, obviamente que dentro de um certo patamar. Eu quero fazer isso. Eu falo muito isso lá nos jovens. Eu acho muito legal fazer isso. Eu acho que isso aí dá para fazer. Isso aqui, acho que eu preciso consultar o pastor primeiro. Porque se o pastor me autorizar, minha consciência está tranquila. Meu fardo está leve. E aí a gente vai caminhar junto no propósito que a igreja tem. A visão maior é da igreja. E isso vai nos direcionar. E às vezes nós vamos ouvir um não. Amém. A gente fica bem ali, absorve um pouquinho. Lá na frente pode ser um sim. Então eu tenho aprendido muito isso na nossa vida. Para encerrar, Hebreus 13, 7 diz assim: lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem sua fé. Acho que Jetro, ele aconselhou Moisés e ele começa dizendo para Moisés que ele deve ser um exemplo, representante de Deus. Acho que tem a ver com esse versículo de Hebreus. Para nós seguirmos os nossos líderes, o exemplo de fé dos nossos líderes. Nós, enquanto líderes, nós temos uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade de ser um exemplo de fé, né? Imitar a nossa fé no Senhor. Então, que Jesus nos oriente a sermos melhores líderes
e criarmos equipes de excelência, equipes que possam nos ajudar a compartilhar o peso que é assumir as responsabilidades do reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.